Antes de eu começar aqui, eu queria entender um pouquinho de vocês aqui. Quem aqui que já investiu, já comprou uma ação? Posso fazer uma pergunta sobre eu prometo que não vai ser pegadinha. Pode. Explica um pouco como é que foi o seu, por que você comprou, qual que foi a ação e por que você comprou. Na verdade, eu não comprei ações, eu acabei. Comecei agora, desde que estou na faculdade, 7 anos, aí eu acabei de abrir meu conta no Inter Tá, e eu investi na CDI. Eu investi na CDB tá. com retorno do CDI. Não foram ações e rendimentos. Ah, entendi. Eu acho que aqui porque a gente episódio funciona mais se fosse uma ação. Alguém quer investir em uma ação mesmo, comprou uma ação? Quer falar um pouquinho como é que foi? Pode ser. Tá. Eu queria investir em uma ação mais segura, né, Tá. um setor um pouco mais seguro. E aí eu investi na Taesa, na parte do setor elétrico. Certo. E aí eu tive que estudar todo o relatório da empresa, entender entendi. o entrevistagem. Ah, legal. Assim, E como é que é o seu nome? Desculpa. é Fernanda. Fernanda? Tá, Fernanda, então, se eu puder resumir, você queria ter um retorno um pouco mais estável ao longo do tempo, e você comprou uma ação da Taesa, certo? Esperando que fosse uma boa decisão de investimento ao longo do tempo. Ele vai te dar um bom retorno, com pouca volatilidade, dado o preço que você pagou, mais ou menos, certo? Então, Fernanda, você já parou para pensar o que estava pensando quem vendeu para você? Taesa? E aqui é uma pergunta mais para a gente discutir, tá? Você imagina assim, a Fernanda pensou, olha, é uma boa decisão de investimento, é um bom investimento eu comprar a ação da Taesa. Só que quem vendeu a ação da Taesa para a Fernanda pensou a mesma coisa, certo? Porque presumidamente ele estava pensando, olha, é uma boa decisão de investimento minha vender essa ação. Então, para a gente entender por que essa pessoa que estava do outro lado do trade da Fernanda tomou essa decisão, é interessante saber quem que estava do outro lado. Certo? Quem que é da outra pessoa, a gente consegue entender um pouquinho as motivações dela. Agora, provavelmente não foi um quem que tomou a decisão, foi um que. Foi uma máquina. Muito provavelmente quem tomou a decisão de vender a ação para você foi uma máquina. Mais precisamente um algoritmo eficiente, um algoritmo rápido, um algoritmo otimizado. Tá? Mas ao longo desse workshop eu queria mostrar para vocês que a cara desse algoritmo não é essa cara malvada aqui, não é que ele está querendo explorar a Fernanda. Tá? Os fundos quantitativos do algoritmo, eles têm um papel muito importante no universo de investimentos e a gente pode usar eles a favor daquele. Né? E talvez até depois do workshop que algum de vocês se empolguem para construir os algoritmos do futuro. Então a cara dele é mais essa aqui. Tá? Então é um algoritmo que existe para ajudar os investidores a tomar boas decisões de investimento ao longo do tempo. Então, depois a gente vai entrar por que um algoritmo poderia ter vendido ação para a Fernanda. Mas até antes eu queria mostrar para vocês um pouco alguns números, para vocês terem ideia da relevância do universo quantitativo. Hoje, 90% do volume de trades globais são feitos por fundos quantitativos. 70% mais ou menos dos trades e ações são feitos por algoritmos. Por isso que provavelmente vendeu a ação para ela foi um algoritmo. 7 dos 10 maiores hedge funds do mundo ou são 100% quantitativos, ou tem uma grande parte da estratégia que envolve algoritmo. Mais de $1 trilhão, querido. Isso aqui é muito dinheiro. Então, o estado da arte hoje não é que os fundos quantitativos estão evoluindo, eles já são realidade. E além de volume, tem muito sucesso. O fundo de maior sucesso da história é o Medallion, de uma gestora chamada Renaissance. Em mais de 30 anos, tiveram 62% de retorno médio ao ano. Ou seja, a gente está falando de um conceito que não só consegue gerar grandes volumes, mas com muito sucesso ao longo do tempo. Tá? Aí vem a pergunta, mas e aqui no Brasil, né? O que a gente faz? Aqui no Brasil, a gente tem mais de 15 gestoras que têm pelo menos um fundo quantitativo dedicado. Certo? E aqui está até subestimando, porque tem toda grande gestora hoje em dia tem pelo menos um time quantitativo e costuma ter uma parte da sua estratégia sendo gerida por algoritmos. Tá? E gerindo aqui esses fundos mais de 10 bilhões de reais. Então, por um lado, a gente vê que já é uma realidade, né? Já tem volume, estamos falando aqui de mais de 10 bilhões, só que ainda é algo nascente. Lá fora, isso aqui representa menos de 1% do mercado. Lá fora já é mais de 30%, 35%. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito espaço para crescer aí.
Agora, vamos voltar para a pergunta. Por que, o algoritmo decidiu tomar a decisão de vender a Taesa para a Fernanda? Então, eu vou explicar para vocês um pouco de como funciona vários grupos, né, de algoritmos e como que eles tomariam essa decisão. Então, o primeiro aqui que eu estou chamando dos ligeiros, esses aqui são algoritmos que eles tentam capturar oportunidades muito rápidas que aparecem em some no mercado e eles atuam em frações de segundo. Tá? Então, esses aqui são fundos super rápidos, por exemplo, os market makers. Esses algoritmos, eles não sabem para onde o mercado vai, eles não querem saber. Só que eles estão sempre comprando um pouquinho mais barato, vendendo um pouquinho mais caro e ficam dando preço lá. Então, por exemplo, no caso da Fernanda, vai ver que ele tinha comprado uma ação de uma outra pessoa 1 centavo mais barato, vendeu 1 centavo mais caro para a Fernanda e ficou com 2 centavinhos ali de lucro. Fundos de arbitragem. Existem alguns ativos por construção, o preço deles tem que convergir. Por exemplo, a Taesa eu não sei exatamente, mas se a Taesa tivesse a listagem aqui na B3 e a listagem em Nova York, é a mesma ação, é a mesma participação na mesma empresa. Então, o preço tem que convergir. Só que, de vez em quando, eles não convergem. Quando começa a separar, ele compra o mais caro, compra o mais barato, vende o mais caro. Então, talvez ele tenha comprado um barato lá em Nova York, vendeu o mais barato para a Fernanda aqui, ficou com lucro aqui no meio. O outro é o event driven. Esses fundos, eles ficam escaneando todo tipo de informação que tem no mercado para ver se tem algo que pode afetar a ação que ele está, ou qualquer ativo que ele esteja operando. Então, por exemplo, vai ver que ele estava procurando informações sobre o setor elétrico no Brasil e descobriu que acabou de sair uma informação falando que o governo novo vai mudar uma regra que provavelmente vai ser contra a Taesa. Aí o que ele fez? Na mesma hora, vendeu uma açãozinha dele. Certo? Esses aqui são o que eu estou chamando de ligeiros, né? Os que trabalham de forma super rápida. Uma outra classe de algoritmos e procura oportunidades no mercado. Tá? Então, a base deles é entender o seguinte, que apesar do mercado ser bem eficiente, existem às vezes ou uma má precificação de alguns ativos em relação a outros, ou uma reprecificação que é esperada que ela aconteça no futuro. Então, eles tentam se antecipar para pegar essas oportunidades e terem um retorno acima do que eu teria se eu simplesmente estivesse aplicando no mercado. Então, o outro de arbitragem estatística, que é um pouquinho diferente daquele outro conceito. Né? Por exemplo, existem outras empresas, né, que operam também aqui no Brasil, por exemplo, a CEMIG. Né? Então, você espera, né, que uma Taesa e uma CEMIG elas andem mais ou menos juntas, que é a mesma geografia, o mesmo setor, os mesmos drivers econômicos, só que de vez em quando eles descolam. Quando eles descolam, esses algoritmos eles detectam que descolou, aí eles compram a conta barata, que andou menos, vendem a conta que andou mais. Então é possível que ele tenha comprado o CEMIG, vendeu a Taesa para a Fernanda. Fatores. Aqui é uma abordagem um pouco diferente. Tá? Você tenta usar todo o poder da estatística para olhar no passado e entender quais são os fatores quantitativos que levam a bons retornos de uma ação. Isso aqui é mais focado na ação. Tá? Então, por exemplo, o principal fator que se chama valor. Né? Valor é como se fosse uma métrica de quão caro ou quão barata a empresa está. Então, por exemplo, tem muito preço para pouco lucro, ou tem pouco preço para muito lucro. Então, um lado estaria caro, outro lado estaria barato. Outro, por exemplo, fatores de qualidade. Né? Como é que está a margem de lucro dessa empresa? Como é que ela está evoluindo ao longo do tempo? Como é que estão o tamanho dela comparado com outras empresas do setor? Tudo isso, eles usam estatísticas para olhar todas essas métricas e entender o que leva a bons retornos a longo prazo. Então, ele toma uma posição comparada no portfólio de ações que tem boa exposição a esse fator e vende o portfólio de ações que não tem boa exposição a esses fatores. Então, é possível, por exemplo, que a Taesa tivesse no portfólio longo, né, no portfólio de boas ações, só que por algum motivo, por exemplo, o preço dela ficou um pouco mais caro comparado com outros preços, com outras empresas, ele trocou o portfólio, ele tirou o portfólio e vendeu a Taesa para a Fernanda. Próximo, trade follow. Aqui são algoritmos que eles tentam identificar a tendência de preço de algum ativo e tomar uma posição a favor dessa tendência. Por quê? Porque às vezes você
as informações que vão saindo no mercado, às vezes elas incorporam no preço do ativo de forma muito gradual. Então, por exemplo, vamos supor que saiu uma informação sobre a Taesa e ela teria que ir de 20 para 25, ela não vai direto para 25, ela vai para 20, 21, 22, 23. Esse algoritmo, quando chega lá no 21,5, ele fala, opa, tem uma tendência aqui. Ele compra, quando terminar a tendência, ele vende. Então, pode ser o que aconteceu aqui, por exemplo. Ela estava numa tendência positiva, o algoritmo tinha comprado a ação da Taesa, e aí, quando a tendência começou, né, a esfriar um pouco, foi a hora que a Fernanda decidiu comprar, e ele vendeu para ela, sai da posição. E o último aqui dessa categoria, a gente chama de macro sistemático. Né? Esse aqui é menos focado em ações e mais focado em ativos que representam, vamos dizer, o ambiente macroeconômico. Por exemplo, juros, câmbio. Eles tentam cruzar informações macroeconômicas e com informações mais técnicas, né, de informações de preço, de posicionamento, para entender aonde que um certo ativo vai. Então, ele olha, por exemplo, como é que está o crescimento econômico, nível de juros, como está a inflação, combina isso com a trajetória dos preços de ativos relacionados, posicionamento técnico sobre os investidores estão comprando ou vendendo esse papel, e com isso toma uma decisão de compra e venda. Então, vai ver que quando ele olhou, por exemplo, a Taesa, ele viu que a Taesa tem bom preço, a Taesa tem boa margem de lucro, só que eu estou vendo um movimento de alta de juros. Isso que eu sei que vai prejudicar um pouco os ativos que é, então ele decidiu vender a Taesa. E agora o último grupo aqui, que eles, que eu estou chamando de otimizadores de mercado, esses caras, eles têm menos confiança do que eles conseguem bater o mercado, porque o mercado é bem eficiente. Né? Então é difícil você bater o mercado. Então, em vez de ele tentar pegar uma oportunidade para ser melhor que o mercado, ele tenta montar um portfólio que seja bem balanceado para ele ter um perfil de risco-retorno que seja mais atraente. Tá? Por exemplo, fundos de paridade de risco. Esse aqui é muito famoso lá fora. Né? Você monta um portfólio de ações, um portfólio de renda fixa, e você vai balanceando isso ao longo do tempo. Só que como você aloca, né, nesses dois pontos, você vai alocar muito em relação aos retornos. Por exemplo, você botar R$1 em renda fixa e R$1 de ações, a ação tende a andar muito mais. Então, o seu risco está mais em ações do que em renda fixa. Então, você usa a volatilidade e os retornos esperados de cada uma dessas classes para alavancar uma e desalavancar um pouquinho o outro lado. Então, por exemplo, ele devia ter, um cara desse poderia ter no portfólio de ações a Taesa, só que a Taesa aumentou a volatilidade versus a parte de renda fixa, então ele vai ter que reduzir a exposição a ações, aumentar a posição em renda fixa, vendeu a ação da Taesa para fundos de smart beta. Aqui são fundos que eles querem ter exposição ao mercado inteiro. Tá? Eles querem tomar tudo. Só que se você for tomar uma exposição ao mercado inteiro agora, você vai estar implicitamente dando mais valor, mais peso para empresas grandes. Por exemplo, se você comprar Ibovespa hoje, o que você está comprando? Você está comprando Petro, Vale, grandes bancos, e isso é mais ou menos 50% do seu risco. Eu estou citando esse número, tá? Mas é um valor relativamente alto. Essa é a forma ótima de eu alocar o meu risco? Não necessariamente. Então, o que eles fazem é eles alocam não pelo tamanho, né, mas por aqueles fatores de risco que eles discutiram lá atrás. Então, por exemplo, uma empresa está naquela meta de valor um pouquinho barata, ele bota um pouquinho mais de peso nela. Se ela está mais cara, ela bota um pouquinho menos. Então, por exemplo, se um fundo que faz parte dessa aqui no Brasil, com certeza ele tem ações da Taesa na carteira. E talvez a métrica dele porque a ação andou mais do que o mercado nos últimos tempos, ela ficou com essa métrica de valor um pouquinho mais caro do que as outras, ele diminuiu a exposição a esse, aumentou as outras, vendeu a ação da Taesa. Por último, gestão de volatilidade. Existem investidores que querem ter exposição ao mercado de ações, e bem focado nas ações também, tá? Mas eles não têm estômago para aguentar toda a volatilidade, porque o mercado de ações é assim, né? Fica numa calmaria, de repente explode, as coisas começam a andar muito mais do que eles esperam, depois calma de novo. Então, o que eles têm para fazer? Eles têm um alvo, né, um target de volatilidade, e se a volatilidade aumenta no mercado, eles diminuem a exposição, certo? Para diminuir a volatilidade da carteira, e o contrário também é verdade. Diminui a volatilidade, eles aumentam um pouco a exposição, para que, na média, a volatilidade da carteira deles fique constante.
Então, por exemplo, um fundo de gestão de volatilidade que esteja investido em ações aqui no Brasil, vai ficar olhando para a Taesa e para todas as outras. Olha, como é que está a volatilidade? Aumentou a volatilidade? Eu preciso reduzir de novo a minha, parecido com quem fez a parte de paridade de risco. Aumenta a volatilidade, a gente tem que reduzir um pouco a exposição, vendeu uma ação que ele tire para terminar. Certo? Então, aqui dá uma ideia, né, do universo. Então, vocês podem ver que são muitas estratégias, são várias formas de você explorar fontes de retorno aqui no mercado, e todas olhando para uma forma bem quantitativa e metódica e sistemática de tomar essas decisões. Aí fica a pergunta, tá, então beleza, se vocês aqui estamos falando quem vai tomar a decisão de compra e venda do algoritmo, o que porque fazem o dia inteiro? Porque tem o Rafael, tem eu, tem o Gabriel aqui, a gente está o dia inteiro fazendo o quê? Então eu queria falar aqui para vocês agora, mudar um pouquinho o assunto para falar qual que é o ponto, como é que um dia na vida de um quântico. Então o dia começa às 4h30 da manhã, a gente ainda está dormindo, tá? Só para vocês não se assustarem. A gente está dormindo aqui em São Paulo, mas nossos sistemas lá na Virgínia do Norte já começaram a rodar. Tudo na nuvem, ele vai pegar todos os dados que foram atualizados de madrugada, tudo que está sendo saiu no mercado nesse momento, para começar a rodar e atualizar o modelo. Atualizando. 3 horas depois, chegamos a gente para começar a olhar para o sistema. Está funcionando tudo ok? Parece que está tudo bem, os dados todos chegaram, a gente tem as nossas ordens do dia, ótimo. A gente faz o reporte dos sinais dos modelos, para a gente dar visibilidade para o resto do fundo, quais são os sinais que a gente está vendo em qual cada algoritmo. Quando eu olho para o mercado de câmbio, mercado de juros, mercado de ações, mercado de commodities, o que os nossos modelos estão pegando, e às vezes para eles é muito interessante, né? Vai ver que às vezes eles estão querendo tomar uma posição nova e ver que o nosso modelo está contra, eles querem entender o que não está acontecendo, é uma troca de informação muito interessante. Isso falando dos outros gestores do fundo, né? Porque a GAD não é uma gestora 100% quantitativa. 8 da manhã, a gente revisa as ordens, né? Então com base em todos os sinais, a gente tem o nosso portfólio para onde a gente precisa chegar, certo? E todos os gatilhos de preço, por exemplo, olha, se subir tanto tal ação ou tal instrumento, o que eu faço? Eu compro, eu vendo, eu aumento minha produção, eu diminuo, eu fecho minha produção, eu faço a realização de ganho. Tudo isso aqui lá para as 8 horas antes de abrir o mercado, a gente tem que estar tudo ok. Estando ok, a gente liga o sistema, vamos treinar. 9 da manhã, então depois que vimos que está tudo certo para o dia, sentamos eu, Rafael, Gabriel, e vamos estudar o que a gente fez ontem, né, o que a gente avançou ontem, o que a gente pretende fazer hoje, e tem algum gargalo que a gente precisa endereçar para eu conseguir fazer o que eu preciso fazer durante o dia. Até a gente alinha tudo isso mais ou menos por uma meia hora, e daí começa a grande parte, a parte mais legal do dia. Tá? Das 9h30 até as 18h, a gente está focado em ou melhorar o nosso sistema, ou vamos fazer a manutenção do sistema, ou desenvolver um novo. Tem pouquíssima burocracia. Tá? Sei que vocês são jovens, muitos de vocês nunca trabalharam numa empresa agora. A gente precisa ter o privilégio de passar o seu dia inteiro fazendo coisas que trazem valor, assim, é super legal. Uma mesa quantitativa, isso acontece bastante. Então, entrando aqui geralmente a gente faz 2 coisas. Atividade de rotina, que é mais ou menos 20% das nossas atividades, e desenvolvimento, que é mais ou menos 80%. A atividade de rotina, por exemplo, é a manutenção do sistema. O caso mais clássico é a manutenção das bases de dados. Então, por exemplo, às vezes a gente pega um dado do Banco Central, a fonte de dado mudou, a gente precisa adaptar isso, vamos fazer a manutenção dos dados. Análise de modelo. Às vezes, o modelo se comporta de uma forma que a gente não estava esperando. E saiu um sinal, por exemplo, a gente achava que ele ia aumentar a compra e ele reduziu. Então, o que está acontecendo? A gente vai entrar no modelo para olhar quais são as variáveis que estão ficando. Às vezes vai descobrir algo interessante, né, que ninguém estava esperando, que é um sinal que ele pegou. E às vezes a gente vai descobrir que pode ter um sinal que pode ter um problema com ele. Por exemplo, a variável que sempre variava entre 10 e menos 10, agora veio 100. O que a gente faz? Tudo isso aqui a gente faz de vez em quando é necessário uma análise mais no detalhe do que está acontecendo. Tá? E, por fim, o retraining desse modelo. A gente usa bastante técnicas de machine learning, né, que, principalmente, o Rafa, que é quem lidera essa parte. E uma
características interessantes desses modelos é que eles conseguem aprender conforme o mercado evolui. Então, de meses em meses, a gente vai pegar tudo que aconteceu naqueles meses e realimentar o modelo, para ele pegar e atualizar todos os dados que ele tem dentro, para atualizar as correlações e entender melhor. Então, tem coisa que aconteceu no passado que ele percebeu, opa, não acontece mais, vou descartar. Tem coisa que começou a acontecer e eu não tinha nas minhas variáveis, eu vou botar isso aqui também. Certo? Isso aqui a gente faz em meses e meses, a gente tem que fazer essa rotina. E agora, desenvolvimento. Primeiro é mais autoexplicativo, né? Avaliar novas fontes de dados, é um grande insumo base de um quantitativo de dados, então a gente está sempre trabalhando fontes de sinais estatísticos novos. Né? Agora, as partes mais legais que eu acho, pelo menos, vem aqui essas próximas três. Que são, primeiro, desenhar novas estratégias. Vocês viram que ali, né, quando eu mostrei para vocês, tem muita coisa, e dentro de cada uma delas, você pode fazer de várias formas. Então, por exemplo, tendência. Você pode pegar a tendência de um dia, você pode pegar a tendência de uma semana, de um ano, para um ativo, para um portfólio de ativos, para commodities, para juros, para tudo. Aqui é que a gente vai fazer o desenho dessas estratégias. A gente parte de uma hipótese de algo que pode funcionar bem, dado o nosso conhecimento, e começa a desenhar como é que a gente montaria isso, como é que a gente validaria essa hipótese, quais são os parâmetros que a gente precisa definir. Tá? Então, tudo isso aqui vamos dizer, a parte que eu, pelo menos, considero mais interessante que eu, Rafael e o Gabriel fazendo juntos. Tá? Depois que você fez toda essa modelagem, você tem que analisar esse troço. Está fazendo sentido? A minha estratégia, quando eu olho, ela tem um bom perfil de risco e retorno, onde é que ela está indo bem, onde é que ela está indo mal? A gente nunca acerta de primeiro. A primeira vez que você teve, sempre vem algo ali que você precisa entender um pouco melhor, você vai descobrindo o problema conforme você vai explicando. O mercado é um sistema complexo. Né? A melhor forma de você entender um sistema complexo, pelo menos na minha visão, não é de baixo para cima tentando os fundamentos. É você mexer no mercado e ver o que sai, como é que ele reage. E aqui é a parte de quem faz isso. Propor melhoria nos sistemas. Todos os modelos, eles se alimentam de alguns módulos que se repetem. Então, todo modelo vai precisar estar ligado, todo modelo vai precisar testar a persistência estatística dos sinais que ele está olhando, todo modelo vai precisar cruzar sinais diferentes ao mesmo tempo, todos os modelos vão precisar tomar uma posição em cima desses sinais. Então, todos esses módulos aqui, né, eles vão apoiar tudo que está vindo em cima aqui, que são os modelos. Aqui o Rafa, né, que é o nosso chefe da parte de ciência de dados, ele é o guardião dessa parte. Né? Então, ele é o cara que entende no detalhe como é que funciona cada módulo. E o bom disso aqui é que uma melhoriazinha, mesmo que pequena em um módulo, ela vai se refletir em todos os modelos do nosso portfólio. Então, a parte terceira. E, por fim, estudar novas técnicas. Né? Ciência de dados é uma ciência viva, é algo que hoje parece que sempre existiu, mas isso na prática, essa denominação existe há um pouco mais de 10 anos. Então está sempre saindo coisa nova, está sempre saindo técnica nova e a gente, de vez em quando, acha alguma coisa que pode melhorar o nosso sistema. Tá? Ou seja, podar. Para vocês verem que muita coisa é pouco blá blá blá, é pouca apresentação, é pouca reunião, é ficar na frente dos dados, olhar para os sinais, olhar muito analítico, muito quantitativo. Então, quem gosta disso, fundo quantitativo é um prato cheio. Aí chega no final do dia, a gente valida as posições, nosso portfólio está ok, o resultado está tudo certo, nossa carteira está do jeito que a gente esperava, ótimo, fechamos o dia, 4h30 da manhã começa de novo. E agora, eu queria falar um pouco, né, para fechar o nosso workshop, o perfil dos códigos, né, que, para quem tem interesse, eu imagino vocês que estão começando a carreira, seria interessante entender o que faz cada pessoa e entender que existem competências diferentes que todas são necessárias e são cumpridas por pessoas com perfis diferentes em time quantitativo. Tá? Uma pergunta que eu recebo bastante: preciso ter um PhD para ser um quant? A resposta é não precisa. Ajuda, né? Mas não precisa. Nosso time, só o Rafael que fez o PhD dele em Geobiology em Londres, mas não necessariamente você precisa ter. Eu e o Gabriel, por exemplo, a gente não tem. Tá? Estou entrando aqui nas várias carinhas. Né? Quem faz o quê? Cientistas de dados. Tá? Esses
são os membros do time que têm um perfil mais teórico e matemático do todo mundo. É que é o pessoal que vai entender bem a teoria por trás de cada modelo, onde que eu posso aplicar, onde que eu não deveria aplicar, o que que eu deveria ter cuidado na hora de você fazer análise estatística, porque machine learning são ferramentas poderosíssimas, mas se você não tomar cuidado, você vai achar sinal que não existe. Tá? Então, grande parte do trabalho é você definir bem o problema para que você não ache sinais falsos. Tá? Isso tudo aqui nos guardiões são nossos cientistas de dados, não o Gabriel e o Rafael. Além disso, né, ele não trabalha só na matemática. Né? Quando esse papel de cientista nasceu, ele nasceu, olha, vocês estão aqui, tem uma base acadêmica, teórica muito forte, mas alguém precisa entender da parte de tecnologia, né, de programação, para conseguir botar isso de pé e não ficar só em algo, vamos dizer, teórico, e alguém que entenda do negócio em si, para aplicar isso para um problema real que existe no mundo, por exemplo, no nosso lado de finanças. Né? Então, alguém que vai precisar entender essas três partes para atuar nessa interseção. Depois a gente tem o engenheiro de dados, né, que é um perfil um pouco mais técnico. Tá? Quando você desenvolve algoritmos de machine learning, geralmente você precisa, primeiro, desenvolve muitos dados, e segundo, muitas interações, muita coisa andando paralela. Né? A gente fez uma vez uma estimativa que se a gente estivesse usando um computador simples para rodar o nosso modelo, a gente teria que ter treinado ele em 6 meses, e a gente inventando tempo assim. Então, alguém precisa tomar conta desse ambiente. Geralmente é um ambiente na nuvem, né, que tem capacidade de escalar maior, capacidade de processamento maior. Quem faz, além de desenvolver, você precisa botar isso em produção. Esse modelo precisa rodar relativamente rápido. Né? Eu não posso ficar um dia inteiro rodando para saber qual é a minha posição do dia. Eu tenho que acordar e já botar a minha posição. Quem vai fazer isso? O engenheiro de dados. Depois a gente tem o arquiteto desenvolvedor de software. Aqui é um perfil um pouco mais tradicional. Tá? Então aqui é o cara que vai, por exemplo, conectar os nossos sistemas aos sistemas da Garmin. Se a gente precisar, na hora que sai dos modelos, olha, eu preciso tomar tal posição, quem que vai fazer a conexão com esse cara, com o sistema de trade, para de fato ser feita essa execução? Quando for feito um trade lá, quem vai pegar aquilo para consolidar internamente nossas posições, para saber como é que está o nosso portfólio? Tudo isso aqui cai em cima do arquiteto de desenvolvedor de software. Tá? Alguém que está dentro e tem essas, vamos dizer, essa competência um pouco mais tradicional, tá? Também muito mais técnica. E agora, no final, a gente vai para 2 perfis menos técnicos, aqui é mais voltado para o mercado, mais voltado para o negócio em si. Tá? Então, aqui a gente tem o papel do expert de mercado, tá? Esse cara muito focado na parte de finanças, né? Aí é que eu gosto de separar em 2 níveis, né? Um que é aquele cara que entende mais dos instrumentos, né? Aquele cara que tem mais de ponto de mesa, alguém que sabe, cara, você quer operar tal ativo, você pode pegar esse instrumento, é assim que vai funcionar o canal desse cara, esses são os riscos que você vai ter, esse que é o perfil de liquidez que você vai ter desse cara. E além disso, ajudar também, aí, no ponto de vista mais alto nível, alguém que tem um pouco mais de experiência, o que mexe aquele ativo. Então, se for operar juros, o que mexe juros? A gente sabe algumas coisas de inflação, e agora tem muita coisa micro, né? Por exemplo, olha, você tem vários ativos, tem uns que se relacionam com títulos do governo e outros não, aí você vai ter um perfil de liquidez diferente, vai ter um prêmio a mais, um prêmio a menos, como é que começa tudo isso, de onde que vem todas as informações do expert de mercado. Então, o cara que está olhando para o mercado, aqui um perfil um pouco mais tradicional, menos quantitativo, mas ainda assim precisa de matemática. Aliás, vocês vão ver que todo mundo aqui precisa de matemática. Então, se vocês não gostam, é chato, mas se você gosta, é legal pra caramba. E, por fim, o gestor, né, que é o perfil mais polivalente de todos. Ele precisa entender o processo como um todo. Ele é o cara que vai pegar tudo que foi produzido para todos esses caras de cima, e tentar costurar em uma estratégia, costurar numa regra de controle de risco, costurar numa posição final, para tudo isso aqui fazer sentido como um todo, para você ter uma boa gestão da sua carteira. Tá? E além disso, né, ele precisa também de algumas competências de gestão mais tradicional. Então, gestão organizacional, por exemplo, gestão de pessoas, né, a gente tem várias pessoas com vários perfis diferentes. É o papel desse gestor tomar conta de todo mundo. E gestão de projetos também. E aqui, o desenvolvimento de cada uma dessas camadas geralmente é relativamente complexo. Não é algo que você faz um dia em uma semana, é algo que às vezes demora meses.
você precisa ter alguém para fazer a gestão fria desse programa. Certo? E que é isso, pessoal? Aqui, espero, assim, primeiro, vocês, ninguém tem medo dos algoritmos mais, já tem entendido como que eles atuam, tá? É um mercado super aprofundado lá fora, aqui no Brasil está crescendo. Agora, é um tipo de abordagem que já mostrou o valor que eles têm no universo de investimentos e que tem bastante perfil, bastante coisa para fazer ainda, então espero, talvez, aí, que alguns de vocês saiam empolgados para se juntar ao fundo de política eventualmente. Eu gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Aproveita, né? Eu acompanho muito em conta de sempre a principal e uma coisa que você vai também com certo grau de imparcialidade, não, você acha que está induzindo um pouco de engrenagem no Brasil, um pouco da falta de dados, por exemplo, aquele trabalho com a classificação de Netflix, eu falo que é difícil para esse ficar alto pela falta de dados, porque eles não têm capacidade de crescimento do setor, eles os dados não estão tão grandes, né? Você acha que a falta de impacta, eu acho que essa é a causa aí, mas impacta sim. Não sei se todo mundo ouviu, mas a pergunta no Felipe é assim, que a falta de dados aqui no Brasil, um dos motivos que não teria engrenado tanto os estatísticos é porque falta um pouco de dados, é menos maduro, por exemplo, comparado com outros lugares. Tem algumas estratégias, realmente, você precisa não só de dados, mas dos técnicos de ciência. E, por exemplo, aquela de arbitragem estatística. Vamos supor que você consegue pegar assim, 1% do mercado só tem alguma oportunidade. Se tiver o mercado de 10 ações, cara, não é nada. 1 milhão de ações, tudo, essa coisa para caramba, eu não consigo dedicar um time inteiro para fazer isso. Um outro ponto também, o histórico do Brasil é mais imaturo. Né? O mercado americano, por exemplo, vai na década de 80, ele mudou bastante ao longo do tempo, mas não foi igual ao Brasil, cara, na década de 80, ele estava na ditadura. Então, pô, até no início da década de 90, ali teria inflação. Ninguém vai ficar investindo em ações, sendo que daqui a uma semana você vai perder metade do seu valor. Então, eu vejo um pouco disso, sim. Agora, eu acho que o grande motivo que não engrenou é simplesmente a questão de forma de maturidade. Certo? Existe um grau de sofisticação lá fora que é muito maior do que aqui, porque eles já passaram, né, vamos dizer, a gestão de investimento lá passou por muitas coisas, certo? Então, conforme você tem mais concorrência com o CDI, né? O nosso CDI é difícil de bater, né? Então, conforme você tem mais necessidade de gerar retorno acima do que você teria com o investimento tradicional, você vai ter necessidade de explorar mais, aí abre mais espaço para o fundo no mercado, injeção, fundo quantitativo também. Mas a gente vai chegar lá, pode ficar tranquilo. Então, no meio da carreira, no final, esse aqui vai estar pronto. O que você acha da cultura desse livro de pessoas que têm pessoas altas, mas pessoas normais, tomadas, são da política. E dentro da parte da política, que é a que você vai querer analisar, mas também tem a parte subjetiva, que é que você se superar, como você acha que é a cidade? Eu sou um cara quantitativo, mas vou te dar uma resposta qualitativa. Eu acho que sempre vai ter espaço para os dois. E eu não sei dizer quanto que tem, porque onde que o algoritmo funciona melhor e onde que o gestor vai melhor. Você conhece o Ray Dalio? O Ray Dalio, ele tem, para quem não sabe, ele é fundador do Bridgewater, tá? Que é o maior hedge fund do mundo e é um hedge fund sistemático. Eles usam esse tipo de análise aqui, principalmente aquela macro sistemática para tomar decisões. O que ele fala existem situações que todo mundo acha que agora é novo, porque agora é impeachment da Dilma, agora tudo é reeleição do Bolsonaro, agora é problema na legislação X. Só que quando você olha para os dados e esquece essa história, você vê que isso aconteceu no passado. Então, o que ele chama de another one of those, né? É mais um exemplo do que já aconteceu no passado, só com outra cara. O fundo quantitativo vai muito bem nessa situação. Eu abstraio da história por trás, eu abstraio de todo o drama que está acontecendo, eu olho só para os dados e falo, opa, isso aqui aconteceu 10 vezes no passado. Então, eu vou usar essas 10 vezes para me ajudar a mudar aqui.
aonde, ou seja, ele parte do ponto de vista mais geral, aonde que os fundos discricionários podem ir melhor? Em duas situações. Uma, quando isso quebra. Porque a maioria das vezes você vai ter, né, foi mais um daquilo que aconteceu, às vezes realmente vai ter algo novo. Eu vou olhar para o passado e falar, cara, nenhum dado no minha vida. Aí o discricionário vai necessariamente melhor? Não sei, porque imagina o seguinte, que é algo realmente novo, é novo para o algoritmo, mas é novo para o gestor também. Então o gestor tem tanta dificuldade quanto o algoritmo. E o outro lado, que aí eu acho que realmente o gestor vai melhor, o discricionário, é quando você tem uma questão particular muito específica que é saliente, que você não necessariamente pega no dinheiro. Então, eu vou dar um exemplo. Um dos principais fatores de ações é o fator de valor. Né? Se você olha o preço da ação, olha o quanto ela está gerando de lucro, geração de caixa, de dado, coisa, e compara um com o outro. Se está muito descolado, você tem muito valor de empresa para pouca geração de caixa, geralmente é mais provável que esse cara caia do que esse. Então você vai falar, puta, mas tal empresa ela vai dominar o mundo, não sei o que lá, blá blá blá. Quando você faz uma análise estatística, cara, a maioria não vai dominar o mundo. Ele vai crescer mais que o mercado por 5 anos, depois vai crescer o que é o mercado. Só que em alguns casos isso não é verdade. Eu dou o exemplo da Tesla. A Tesla hoje, né, ela está com um valor de mercado, da última vez que eu olhei, eu sinceramente não estou acompanhando muito a ação, apesar de estar no fundo. Ela estava com um valor descolado em relação ao tanto de geração de caixa dela. É possível que seja um caso específico e dessa vez vai vingar por questões super idiosincráticas, que todo mundo entende que tem revolução verde, blá blá blá. É possível. Um gestor discricionário vai ser um pouco melhor para entender isso do que uma máquina. Então, voltando à sua pergunta original, acho que tem espaço para os dois. Mesmo porque, se um dominar, aumenta o valor do outro. Porque se, a partir do momento que tem um monte de algoritmo fazendo a mesma coisa, pegando a mesma oportunidade está ficando cada vez mais fino, e abre espaço para o discricionário. A mesma coisa se for mais para o discricionário. Ou seja, mercado é comprador e vendedor. Certo? Então, quando uma conta está muito exagerada, geralmente você abre espaço e oportunidade para outra. Então, acho que vai coexistir. Eu chutaria que vai convergir que para o que está nos Estados Unidos mais ou menos. 35%, 40% do mercado indo para a parte administrativa. Tá? Você que hoje em dia no Brasil tem uma certa deficiência de análise de dados? Deficiência? Rafa, quer responder? Porque você... Eu acho que não, mas eu vou pedir para o Rafa aqui. Não, assim, pela minha experiência aqui, eu acho que tem pessoas muito bem capacitadas para entender os dados, para ser bons cientistas. Aliás, tem também gente brasileira, né, que está lá fora e está no top lá fora, DeepMind, Google, Brain. Então, assim, gente boa tem, capacitada também. Então, em termos de dados, eu acho que a gente pode ser bom mesmo. Eu acho que o Rafa é um cara bem capacitado para isso, porque ele começou a carreira dele novo, né, Rafa? Então, fez lá, começou... Quer falar um pouquinho? Não, sim, Então, lá, nesse 2012, 2013, lá focava as startups de ciência de dados, não é? Então, teve essa uma revolução que eu vi aqui no Brasil um pouco mais tarde, mas aconteceu. Acho que volta 2016, 2017, mais ou menos, já se ouvia muito falar de ciência de dados, o pessoal trabalhava muito mais na parte analítica. E hoje a comunidade aqui no Brasil é muito grande, não sei se vocês estão por dentro, mas existem vários encontros da área, cientistas, meetups, etc., em que o pessoal discute de tudo, a inteligência artificial, desenvolvimento de software, até coisas mais específicas, bancos de dados, etc. Então, assim, acho que eu estou muito animado, acho que aqui tem muito potencial para crescer, tá? Eu e o Rafael, antes da gente ir para cá, a gente trabalhava para todo mundo, que era o braço de Matunga e da Matunga, pela consultoria. E a nossa experiência lá, né, esses daqui do Brasil são fortes. Tá? Como vai começar na área de dados? Síntese de dados, engenharia de dados, o que vocês recomendariam, assim, tanto de ferramentas, tanto de desenvolvimento pessoal? Bom, no desenvolvimento pessoal, eu diria que você tem que colocar a mão na massa, né? Então tem que
Assim, a internet está cheia de cursos e de blogs, coisas que você consegue entender, aprender com você. Então, se o teu curso não é um curso diretamente focado em software, digamos assim, mas é um curso técnico, mesmo que não seja, não é? Você tem que pesquisar, ver o que tem lá fora e começar a trabalhar, né? Código extremamente, como ele falou antes na apresentação, é o fundamental. Todo mundo tem que saber codar. Então, assim, no nosso caso, eu acho que na maioria da comunidade de ciência de dados, eles usam o Python. Python é uma linguagem de programação, para quem não sabe. Por que usa? Porque há muitos anos atrás começou a ter um movimento open source em que as pessoas desenvolviam software e colocavam na internet para todo mundo poder contribuir. Isso fez uma explosão de produtividade. Então, hoje, você consegue, com Python, um processo de desenvolvimento muito rápido. Você não precisa de codar todo o algoritmo do zero. Alguém já fez por você, alguém já validou. Isso fez com que a sua produtividade aumentasse enormemente. Então, o que usa o Python? Eu preciso aplicar um algoritmo X, Y, Z. Eu entendo mais ou menos como esse algoritmo funciona. Eu já li o paper como esse algoritmo funciona. Eu preciso desenvolver? Não, alguém já fez com você. Então você já começa a codar, já começa a entender, puxa o algoritmo da internet, faz o teu estudo, chega a algum resultado e talvez você faça um blog post sobre o teu resultado. E aí você vai assim, você vai no empregador e apresenta, olha, eu fiz um blog sobre isso, olha o meu estudo aqui, tá. Então é assim que começa. Na verdade é assim que eu comecei também, foi exatamente da mesma forma. O meu curso era bastante quantitativo, eu programava bastante, mas por fora eu já começava a entender outros algoritmos, já começava a entender outras técnicas, implementava, a gente fazia um blog, apresentava, ia para o Meetup. Então você vai assim. E não existe um curso de ciência de dados específico, que eu saiba, né? E espero que não haja, porque é muito específico, né? Eu acho que um curso deve ser uma coisa mais geral e depois a funila, eu acho que isso é importante. Mas, então, eu acho que para você fazer isso, tem que fazer por você a parte, estudar, aplicar e trabalhar para você mesmo, entendeu? É esse caminho que eu indico. Olha, beleza? Eu acho que eu vejo que ele falou, eu acho que quando eu creio que são muito curtos, da galera de tempo. Então, o próprio sinal do algoritmo de estava na janela, você me ensina a tudo aqui no João sobre a janela, né? Que é mais curto, quem decide como quer decidir. Tem duas camadas no livro. A primeira é a própria construção e desenho do seu algoritmo. Então, existem algoritmos que são feitos para capturar algo que sai em 2 dias, tem um que vai capturar algo que vai aplicando. É uma posição que tem que segurar por pelo menos 5 dias. Por exemplo, aquela de fatores que eu mencionei, geralmente o pessoal fazia balanceamento em meses. Você está com uma posição, está tomando posições pequenas e segura bastante essa carteira. A gente tende a fazer um pouco mais rápido, geralmente entre uma semana e um mês. Tem outros fundos que fazem, né, de banco do Egito, então depende de como você desenhou. Além disso, depende do próprio sinal. Por exemplo, se eu tiver um sinal forte hoje, mas amanhã ele enfraqueceu até mudou de lado, minha posição vai durar um dia. Comprei, amanhã já falou assim, essa posição não vale mais a pena, entendi. Ou pode acontecer que nem aconteceu no passado, a gente pegou um trade e ficou 4 meses em cima dele, porque toda vez que o modelo olhava os dados, estava dando bem casual, olha, continua valendo a pena, segura. Continua valendo a pena, segura. Então, apesar de a gente rodar todo o giro, segurou essa posição por bastante pena. Depende dessas duas variáveis. Mais alguém? Tem mais uns minutinhos. É só que uma das ele analisa o notícia. E a gente também falou que a gente não é história, veio que uma coisa já começou a 10 vezes, só que quando mais pra frente, às vezes você tem que muito Vocês conseguem fazer isso? Tem uma mulher que está vendo. Sim, essa é uma pergunta boa, que é algo que a gente tentou até, é um problema que a gente teve. Como a gente usa muito machine learning, você precisa de um volume de dados históricos para saber como é que as coisas evoluem.
quando a gente busca, por exemplo, bases de dados mais completas de notícias, por exemplo, elas geralmente não são muito longas. Então, a abordagem que a gente vê, pelo menos, o pessoal do GPN Learning, que é Driven, por exemplo, é menos machine learning e mais rules-based, mais baseado em regras. Significa, por exemplo, está mexendo mais agora é decisão de taxa de juros nos Estados Unidos. Quando o FONC, né, que é o Banco Central, o copom deles toma uma decisão, as maquininhas ficam ali falando, olha, todo mundo esperando 25. Se ele der 25, não mexe. Se ele der 50, eu vendo ação pra caramba, porque eu muito mais. Se der 0, eu vou comprar bastante. Então ele fica ali esperando, só que alguém tem que dizer essa regra. Então entra um pouco na sua pergunta. A máquina sozinha, ela só vai conseguir aprender se ela tiver eventos o suficiente para ela conseguir falar, esse é mais um daqueles que eu vi no passado. Se isso não for possível, você que vai ter que dar a regra para ela. Como vocês leem os planos de prescritivos? Porque no Brasil eles falam como os planos voltados para o mundo. No Brasil eles falam um pouco, mas fora tem bastante. Eu acho que nem eu nem o Rafa a gente tem muita experiência com cripto. Então, é um mercado relativamente novo, é um mercado super volátil e ele tem algumas idiosincrasias de, por exemplo, cripto não necessariamente conversa com nada. Deixa eu voltar aqui na primeira que ele vai, do Steve. Olhando aqui desses casos, a arbitragem estatística, o que deveria dar por cripto? Talvez, não sei, moedas diferentes dariam juntos, aí você poderia aplicar isso. Fatores, não tem. Um fator, né? Qual é a lucratividade do cripto? Não tem. O que é um fator de valor? Não tem. Trade-off, aí sim poderia aplicar, porque você olha só por outros preços. Mas o anterior não caberia arbitragem. Cabe arbitragem estatística, sim. Estatística. Não necessariamente. Só a arbitragem normal também, se você tiver ativos que conversam entre si. Pares que necessariamente seguem, sei lá, o futuro de Bitcoin e o Bitcoin. Eles deveriam conversar entre si. Agora, por que aqui no Brasil as pessoas não fazem muito? Acho que tem tanto espaço aqui para fazer mais vamos dizer, no mercado mais estabelecido, eu acho que é um pouco disso. Tá? Eu acho que primeiro a gente precisa estabelecer onde tem a maior parte dos ativos e tudo mais, depois a gente ir para algo mais exótico, mais novo. E se eu fosse falar para você, hoje a gente investiria num algoritmo de tradar cripto, eu acho que não. Então, o mercado que evolui muito rápido. E o mercado de cripto, por exemplo, diferente do mercado de câmbio, que há 10 anos atrás era mais ou menos a mesma coisa, o mercado de cripto, tá? Há 10 anos atrás era um ou outro que fazia, agora está um monte de gente fazendo, depois deixou de fazer. O sinal que eu tinha lá atrás vai me ajudar a tomar uma decisão agora? Eu não sei. A minha hipótese era, eu prefiro olhar para outras coisas. Eu acho que é um pouco disso. Acho que conforme o mercado vai evoluindo, aí você começa a ter espaço para mais níveis, né? Mas por enquanto tem tanta coisa para fazer, vamos ficar aqui no nosso fundo, ficar aqui no nosso campo, né? E também. Mas tem fundo sim, tá? O Giant Stacks fez um fundo Satoshi no passado, só que não fechou. Por exemplo, mas no Brasil. Sim. Aqui a gente fala uma língua, você falando, é uma linguagem muito comum, mas para ver se o Brasil é bem disruptivo, né? Sim. Fazendo tendência, leitor de algoritmo, sendo que a gente tem maior leitor de algoritmo nas nossas toda, né? Eu acho que acredito bastante que a tecnologia é o mercado tradicional, então tudo pode chegar lá. E além disso, a gente tem uma coisa no Brasil que eles não têm lá fora também, que é a competição do CBI. Que bom. Você vai botar isso em cripto, você não precisa ter o CBI preso, mas eu também acho que é bem provável que se esse mercado continue na forte que possa ter várias. Lá fora tem vários. Eu trabalho para arbitragem e dentro da plataforma dela mesmo. Para chegar isso aqui no Brasil. Você conhece o Thaler? Nassim Thaler? Não. Ele é um escritor, ele era trader de opções, então ele tem algumas publicações mais técnicas e outras mais filosóficas.
Eu gosto muito da forma dele pensar, que é um dos conceitos dele, NIMBY. O que é uma coisa NIMBY? É a ideia de que quanto mais ela durou, mais tempo ela vai durar. Porque ela passou pelo teste do tempo. Só o tempo vai trazer a volatilidade para ver se algo vai se sustentar ou não. Um dos motivos que eu gosto da parte quantitativa é porque eu já deu tempo suficiente para ver se faz sentido. Isso falando pessoal, tá? Não é uma super pessoal 100% Maurício, que não... cripto é novo demais para mim. Se daqui a 10 anos tiver do jeito que está hoje, eu posso pensar, até lá, eu estou não mexer. Eu gosto de coisas que já se provaram ao longo do tempo. Mas, de novo, se tiver uma oportunidade aí, eu vou perder. Eu não vou deixar de investir em algo que poderia trazer um bom retorno para mim. Mas, como filosofia pessoal mesmo, eu gosto dessa forma de pensar, de que você precisa passar pelo tempo, porque o tempo vai trazer a volatilidade para ver, cara, isso aqui funciona em juro alto, funciona em juro baixo, funciona em guerra, funciona em tudo, funciona, então. Mas pelo menos por aí, o pensamento. De novo, é muito mais uma preferência pessoal do que um julgamento de como isso vai ser. Bom, deixa eu me perguntar, você a primeira significa de uma estratégia quanto de devagar para identificar tendências de frente a um trend. Se vocês vivem, quem vocês viram como base dessa Livermore? Se é o quê? O Jesse Livermore, qual seria o stop? Não. E qual seria a base desse livro? Até qual ponto é o trend, que é raiz, que é reação. E a segunda, derivando do que ela falou, seria pensar em fatores aqui, não sei se vocês usam como mas de qualquer modo também tem uma receita, ela é baseada na escassez dela, o valor dela é escassez. Então, historicamente, só 90% do valor do médio foi perdido. Só existem 17 milhões de valor dele para escassez. 56 milhões de milionários, cada um não tem como ter. Aí essa pergunta, qual que é a base para o trem da linha seu? A parte do estratégia, sim, a gente opera, se tem parte da nossa estratégia que se baseia em tentar antecipar uma tendência ou entender qualquer tendência atual. Como que a gente faz? A gente não usa, a gente desenvolve o nosso método próprio. E o motivo é que é um pouco é mais contingente. Por que a gente fez isso? Porque a gente nasceu de um lugar diferente. A gente veio da bateria do Back, a gente era muito agnóstico em relação ao como aplicar machine learning. Quando a gente decidiu fazer a parte de tendência, a gente não deu nada. Eu só viu e falou assim, cara, isso que a gente está fazendo, usa isso como estratégia. E a gente desenvolveu. O Gabriel foi quem liderou essa parte. E ela acabou virando uma classe de resultados por si própria. E aí a sua pergunta, o que define o que é tendência? Sinceramente, eu não sei quem vai saber mais. A gente deixou ela descobrir. Deu os dados para ela e falou assim, olha, isso aqui é o que a gente está chamando de tendência, e você que vai me dizer quando que é uma tendência como é. Então, as coisas fazem sentido, né? Se ela está subindo para caramba e fala que está caindo, é porque tem um problema. Mas o ponto em que ele fala é alto ou é baixo, isso depende muito da marca. E depende de como você vai usar esse sinal. Porque, às vezes, você pode ter duas situações, um erro tipo 1 e um erro tipo 2. Né? Às vezes, você tem um erro tipo 1 é muito custoso. No você falar que é uma tendência, tomar uma posição, você vai perdendo e errar, você vai perdendo muito. Então, você tem que ter muita confiança para tomar. E, às vezes, vai ser o seu inimigo não o erro tipo 1. Porque você erra, não tem problema, você não perde muito. Agora, quando tem uma tendência grande, você tem que entrar. Então, você balanceia essas duas coisas, quem faz isso de novo, vamos lá. Ninguém tem como a priori falar, cara, a solução certa é minimizar o meu erro tipo 1 ou minimizar o meu erro tipo 2. Isso aqui é tudo muito empírico, a gente é muito aberto em relação a isso. Né? Então, assim, agora, sendo bem sincero, eu não posso falar também, porque né, é segredo proprietário. Porque é a coisa que a gente desenvolveu para falar. Sobre a sua pergunta, antes de entrar diretamente nela, tem uma coisa que me incomoda um pouco, está no meio desse caso. E, de novo, eu sou um cara que tem um viés para trás. Mesmo que eu esteja errado, eu sei que o meu lugar dele é que eu sou
É mais aquilo, mas uma coisa que eu não concordo, que é o argumento de que só existe, ele funciona como ouro, porque, por exemplo, o ouro tem, tem uma escassez inerente, não existe só uma certa quantidade de todo mundo, existe uma certa quantidade de todo mundo, Bitcoin é o ouro eletrônico, certo? É mais ou menos justo a forma como eu botei aqui, na sua cabeça, na sua percepção. Provavelmente tem mais do que eu. Na minha é. Só tem uma coisa que o ouro tem que o Bitcoin não tem. Não? Linde. O ouro é a moeda, é o store velho, onde você guarda valor 20 mil anos. 20 mil anos. Veio Inca, veio Sumério, veio Romano, veio Grego, veio Chinês, veio todo mundo tomou esse cara como base para guardar valor. A gente põe 10 anos, não sei quanto, né? 15, 10, 2010, 13, 12 anos. Então, assim, é possível que essa tese comprova? Sim, é muito possível. Eu não estou falando. É que eu falei, eu sou muito agnóstico em termos a priori. Eu não acredito no. Não. Eu só acho assim que, pela minha mais constituição epistêmica mesmo, eu prefiro ir aonde já foi colado. Se o cara lá de trás usava ouro lá no Fenício para fazer comércio com o romano, usava ouro, hoje a gente está fazendo aqui também, porque a Rússia, quando teve problema com o dólar, ele começou a usar ouro. Eu acho que quando falam de transferências, eu pegar o meu avô, vou falar sobre daqui a todos os anos você vai pegar um aparelhinho na mão, que vai escutar todas as músicas, todos os cantores, a sua mão, ele olhar para mim e ver a sua música. Então, eu acho que hoje, mesmo porque ele é muito novo ainda, para onde ele tem a potência de ter, eu estou muito entusiasta do aplicativo, sou computadora, eu mais como digital, e eu acho que eu acredito que lá ele vai provar né, a tese dele, né, se tornar bom digital, e aí, enfim, na guerra inteira, não tem acesso ao dinheiro, se tiver que utilizar ele como um paralelo. É que o caso da Argentina, que estava ouvindo que lá, como você tem aquele problema de controle cambial, eles estão usando eu acho assim, se der certo, se der certo, vocês vão ganhar bastante dinheiro. Eu vou ficar aqui no meu. E um dos motivos que eu e um dos motivos é que eu fico pensando, cara, o dia, por exemplo, na Argentina, qual caso já com isso? Por que esse negócio tá mal? Por que eu não consigo, por exemplo, fazer. Eu tenho que usar o cripto? Porque ele é pequeno. Se algum dia, por exemplo, aqui no Brasil, o pessoal está usando para PCC mandar dinheiro lá para fora, pegar tudo mais. Cara, isso ou se 10% da base monetária passa a ser. Então, é possível. Agora, de novo, eu não sei se eu estou certo, não sei se você está certo. Eu acho que o seu caso é tão válido quanto o meu. A gente vai precisar ver como é que a coisa toda. E um conceito mais básico de investimento, não tem retorno sem risco. O cripto que você opera lá é uma coisa comum. Se não tivesse risco, também não teria retorno. Porque se não tivesse risco, parece que e é por isso que eu falo que eu trabalho nesse mercado, igreja, às vezes, muda a resistência, falta um conhecimento, eu não vou acreditar porque eu não tenho nada. Mas eu vejo que muito meu povo, principalmente conservador, por quê? Porque eles deixam a empresa para quarto cara. Esse é o conceito mais segura, né? Você não está no mercado, muito mais você é mais legal aqui. Se eu fosse botar, eu botaria mais do que quiser. Não, perguntar para ela. Ela? Toda essa parte de outra maneira. Você está pegando uma situação que você pega assim, ou Venezuela ou Argentina,
a economia está muito ruim, o dinheiro, o reserva da valor, cada vez pior, eles pedem e falam assim, pô, tá vendo? Nessa situação, o dinheiro vale muito bem. E uma tendência muito grande, e também uma área rapidamente, uma coisa muito pior, também, muito melhor. Talvez seja, talvez eu tenha uma luta com bolas favoritas por uma situação de extrema. Mas se eu for comparar com dólar, euro, ou outras coisas aqui, é muito mais seguro o dólar ou o euro, porque alguém está ganhando tudo ainda. Dependendo do governo, porque por mais que eu sou engenheiro de formação, mas eu olho para o setor que todo mundo usa, legal. Cara, tu garante isso? Garante que a vida quase não vai. Então, hoje, todos nós. Que é universal, sem resistir então, é um produto inerente ao perfeito. Agora, quer saber? Desculpa, tá pegando presidente. Eu não esperava que não fosse aplicando. Alguém foi lá e salvou. Se vocês gostam de aqui, isso que eu te falo. Vou pegar um pau. Eu tinha que garantir. O dia que dá um pau é um pequeno, é um ponto mundial para tudo. A movimentação dele hoje é muito pau. Para fora, sabe? Eu acho que o caso da gente mostra um pouco como é que é sempre fora o investimento mais especulativo, que eles querem se inventar. Tem um gap ali na Minas, tem um gap ali na Rússia, tem um gap ali, e ele preenche esses gaps. Se isso vai ter causa para deixar de ser o gap, passar a ser uma alternativa de verdade, eu vou problema do dólar, eu se tivesse um mapa alemão na década de 1900, voltando com o parâmetro financeiro, muito sobreviveu, todo. E o dólar nesse lugar teria que falar para nem sempre está lascado. Aí ele garante até a hora que ele não garante mais. Então, eu sinceramente, eu gosto de ver, deixa os dois lados de variável, mas eu acho que pode ser interessante, pode ser algo que vai, é uma maneira que pode acabar, ou pode ser algo que realmente funcionou e que você trouxe aquele poder do mundo para um privado, pessoas voluntariamente aceitam aquilo como uma forma de valor, você não tem ninguém nem garantido, mas também nem definido. Ninguém garante vai ser assim, porque eu devo pessoal, eu devo tomar as eu tenho que imaginar. A pandemia foi legal, foi mal, na verdade, está sendo de 6 meses aqui no Brasil, está em vamos lá. Muito lugar, quando deu a trabalho lá, as pessoas queriam antecipar, essas eu vou falar que a gente fez. Que eu fui lá na quarta-feira de cinza, assim, no dia, né, a gente tocou rápido, a gente, assim, quer dizer, o algoritmo, fala, sou muito de qualquer aqui. Vou precisar de mapa. Nem que tirei, tá? Tocamos sempre hoje. Para quem estava no caso de mim, não estava de carro. Então, teve vários fundos. Aqui no Brasil, os fundos foram relativamente clínicos. São os grandes fundos, os grandes técnicos aqui, agora não lembro, se eu fui mais agora. Mas eles foram bem nesse episódio. Alguns fundos americanos de rating wires estavam por a própria relação que eles têm medalha com eles não dá bem. Os fundos abertos são os fenômenos lá. Então, mas o pessoal pega. E aí, eu acho, olha, eu tenho certeza, né? Quando foi o Tony Modelo, a gente foi ver, a gente teve muito, né? A gente tinha pegado rápido, pegado o que estava dando, e eles toparam o que estava dando.
Quanto ao dia que vocês falaram que tem os tipos de coisas que dá para antes da reunião dos juros, vocês utilizam só do FED ou vocês dos outros países? A outro depende de alguma coisa. O Copom ele sai como mercado aplicado. Sim, sim. Mas eu aqui não faz. Eu sei que existe, mas eu imagino que qualquer lugar que tenha decisão, qualquer tipo de decisão que é mapeada, o pessoal sabe o que vai acontecer. E a segurança pública, são dados de inflação, os caras estão começando a mapear. Às vezes você vê, você sabe o que aconteceu porque você viu o preço antes de ver a curva do preço cair, então está sobre alta. Depois que vai ver a inflação, eu vou deixar de que só olhar o desenho que você sabe do que é. Obrigado. Então, a gente está com os stands lá fora também, se quem quiser conversar depois um pouco mais, a gente vai estar lá dentro, tá?